Guns N' Roses. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Axl Rose. Chinese Democracy. É sério mesmo que um álbum que custou 14 milhões de dólares tem essa bike velha e esse cesto de Vime na capa? Esse é o Chinese Democracy do Guns N' Roses. E você provavelmente conhece alguns hits da banda, talvez vários deles. Quando a gente abre o Spotify da banda, a gente dá de cara com todos esses grandes sucessos. Mas se você prestar atenção, essa capa que eu te mostrei não aparece em nenhuma das figurinhas ao lado das músicas. E nem o álbum aparece como lançamentos populares. Porque realmente, nenhuma das faixas do Chinese Democracy conseguiu fazer tanto sucesso. O álbum começou a ser feito em 1997 e depois de muita treta, gastança desenfreada, 15 estúdios diferentes ao redor do mundo, ele foi lançado somente em 2008. Pra você ter uma ideia de como a produção do disco foi caótica, o Brian May, guitarrista do Queen, chegou a tocar em algumas faixas do disco, mas foi cortado da versão final. Ou seja, além de ter levado 11 anos pra ser feito, os caras dispensaram um dos guitarristas mais importantes da história. E como que um álbum demora tanto pra ser feito? O que deu de errado nessa história? E afinal, vale a pena ouvir o disco? Eu vou te contar uma história sobre muito dinheiro, atitude rockstar e perfeccionismo. Essa é a história do álbum mais caro do rock and roll. Mas antes de entrar nessa história, eu queria te contar uma história engraçada que eu tenho com o Guns. Em 2014, eu peguei um trampo como intérprete num show que eles estavam fazendo lá em Curitiba, na Vila Capanema, o estádio do Paraná Clube. E já começou mal essa história, né? O trampo era ajudar a equipe que só falava inglês a armar o palco com os montadores que só falavam português. Eu tinha que traduzir as instruções. Os caras tinham terminado de montar o tablado do palco e tava tudo de boa até ali. Até chegar o chefe de produção, um americano super grosso que mandou chamar o responsável brasileiro pelo palco. O cara chegou e o gringo começou a descascar ele em inglês, porque tinha uma das pecinhas que tava meio torta, quase nada, que formava um desnívelzinho de 1 centímetro no máximo. Só que o brasileiro, mesmo sem entender o que o gringo tava falando, percebeu ali uma animosidade. Os dois começaram a se exaltar, um colocando a culpa no outro, e eu no meio ali tinha que filtrar o papo pra tentar resolver a situação. O brasileiro falava de um lado: esse gringo folgado aí, fala pra ele ficar quieto que ele não manda nada aqui. Aí eu virava pro americano e falava: você tem que entender que ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai fazer o rolê. Aí o americano puto da cara virava pro brasileiro: manda esse incompetente fazer o trampo agora. Aí eu virava pro brasileiro: ele tá com um pouquinho de pressa pra fazer as coisas, tem como acelerar o processo? E foi assim até o brasileiro aceitar o preciosismo do gringo. Eu me senti naquela cena do Meu Nome Não É Johnny, sabe? Cara, fuck you. Esse cara mandou me fuder, velho. Fuck you é o caralho. Fuck tu, fuck you, fuck o caralho todo. Mas enfim, bora ver por que o Chinese Democracy foi esse caos. It is these boys right here, Guns N' Roses, out of Los Angeles. These guys. Em 1987, o Guns tinha lançado seu aclamado álbum Appetite for Destruction, num processo relativamente rápido depois da fusão do LA Guns e do Hollywood Rose em 85, que resultou na formação clássica da banda. O disco foi um tremendo sucesso para um álbum de estreia, e a banda tratou logo de lançar no ano seguinte o GNR Lies, que incluía a famosa baladinha Patience. Os caras estavam no pique, lançando o disco, fazendo turnê, era a banda do momento, porque tinha um conjunto de músicos excepcionais. Axl Rose e o seu vocal extremamente único, com as suas quase 6 oitavas de alcance, na guitarra com sua cartola e os seus dedos virtuosos, o cabeludo Slash, Duff McKagan no baixo, Izzy Stradlin na outra guitarra e o batera Steven Adler. Em 1991 veio o disco duplo Use Your Illusion 1 e 2, que teve também um relativo sucesso, mas nunca como o primeiro disco. Nesse LP você encontra o hit You Could Be Mine e o cover de Knockin' on Heaven's Door do Bob Dylan.
Logo depois do lançamento desse último CD, a banda começou a apresentar algum desgaste. Se o Appetite for Destruction foi um estouro, o GNR Lies e o Use Your Illusion não tinham alcançado a mesma popularidade inicial. E tinha um outro componente bem mais pesado, que é o primeiro responsável não só pelo apelido de a banda mais perigosa do mundo, mas pelo começo do seu declínio. Hey, you guys know anything about drugs? I'm gonna do a little song about drugs, man. You wanna know about drugs? Well, first of all, I don't know shit about drugs, but I just... A verdade é que os caras estavam usando droga pacas. O Steven Adler tinha sido demitido da banda por problemas com heroína. O Slash tinha um notório uso pesado de toda e qualquer substância. E o Izzy Stradlin estava sóbrio, mas resolveu sair da banda justamente para não ficar naquele ambiente de droga e recair. A banda não conseguia manter um line-up definitivo e as mudanças de gerente, produtor e de toda a parte corporativa da banda também estavam acontecendo com frequência. E nessa época, com tanto sucesso, era como se tudo fosse aumentado no Guns. O uso descomunal de droga era só o primeiro fator. Outro eram as turnês longuíssimas, como a do Use Your Illusion, que teve 192 datas e durou incríveis 28 meses. Os videoclipes também eram megalomaníacos, como o de Stranged, que custou 5 milhões de dólares à época, mais ou menos hoje daria uns 10 milhões de dólares, e até hoje é um dos mais caros da história. E todas as tretas que rolavam nos shows eram sempre capa de algum jornal, claro, graças à atitude de uma banda que parecia não ter limites. Era um rolê bem rockstar mesmo. Para acalmar os ânimos da gravadora e principalmente dos fãs, o Guns lançou The Spaghetti Incident em 1993. O disco de covers continha algumas faixas que tinham sido gravadas nas mesmas sessões que o Use Your Illusion. E apesar de ter sido bem recebido pela crítica, foi o pior disco em número de vendas da história do grupo. A banda parecia um monstro gigante e drogado que faria de tudo para continuar sendo a maior banda do mundo, mas que estava cambaleando sem muita direção. O que nos traz ao próximo grande problema, e esse tem nome e sobrenome. Got anything in common with Iron Maiden? I hope not. O Axl Rose é uma figura controversa. Se até 93 ele tinha conseguido grande sucesso com a banda, foi às custas de uma atitude autoritária reconhecida por vários membros da banda. E isso tem um efeito colateral dilacerante ao longo do tempo. Tudo tinha que ser do jeito dele e aprovado por ele. E a ficha corrida do Axl é duríssima. Ele escreveu One in a Million, que contém letras bem pesadas recheadas de racismo e xenofobia. No mesmo disco, a gente encontra I Used to Love Her, But I Had to Kill Her, que nem vale a pena traduzir aqui. Em 91, ele atacou um fã porque ele notou o cara filmando o seu show. Simplesmente pulou no pescoço do cara, arrancou a câmera da mão dele, voltou pro palco só pra dizer que tava saindo fora. Thanks to the lame ass security, I'm going home. Esse incidente causou a ira da multidão, que se rebelou e deixou dezenas de feridos nesse episódio. Numa entrevista para Rolling Stone em 92, ele disse literalmente que odiava poodles e outros cachorrinhos pequenos, que quando via os cachorrinhos tinha vontade de matar eles. Ainda nos anos 90, ele conseguiu arranjar uma treta não só com Metallica, mas com Nirvana também. E em 95, o próprio Axl Rose saiu legalmente da banda, mas como ele tinha feito os seus companheiros assinarem uma renúncia ao nome Guns N' Roses, ficando com os direitos só pra ele, ele formou o Guns N' Roses de volta. Se isso não é a coisa mais parecida com um golpe militar no mundo da música, eu não sei o que é. E pra fechar, deixou os fãs esperando 15 anos entre o Spaghetti Incident de 93 e o Chinese Democracy de 2008. Mas não foi por falta de tentativa de fazer esse disco sair antes. Em 96, depois do desmantelamento do grupo com a saída de todos os membros originais, sobrando só o Axl, claro, ele passou 3 anos tentando reconstruir a banda, já na intenção de gravar um disco novo. Mas foi só em 98 que a banda começou a gravar músicas novas. E é aqui que a saga desse disco começa.
Esse era o projeto da vida do Axl, tanto que no processo muita gente sugeriu que ele lançasse o Chinese Democracy como um disco solo, mas ele se recusou. Em 99, a banda, agora com centenas de colaboradores, já tinha conseguido gravar 30 músicas. Aí se você tivesse em 99, você podia pensar: pô, vai sair, né? 30 músicas, dá pra fazer 2 álbuns até. Mas aquela história de ficar mudando os membros fixos estava só começando. Em 2000, a banda trocou de baterista e de guitarrista solo. E quando o batera saiu, o produtor do Axl convenceu ele a regravar todas as músicas com o baterista novo. A banda continuou fazendo shows no começo dos anos 2000, continuou trocando de membros e continuou causando distúrbios, principalmente de fãs insatisfeitos quando o Axl não aparecia. Estima-se que durante as etapas de gravação do disco, a banda tenha tido gastos mensais de $250 mil, entre aluguel de estúdios, pagamento de salários e até ideias mirabolantes, como a construção de um galinheiro pro guitarrista Buckethead conseguir gravar suas linhas. Não, é inacreditável. Com o passar do tempo e a gravação sendo arrastada por vários estúdios espalhados ao redor do mundo, a própria banda começou a incluir algumas músicas novas nos setlists dos shows, e alguns vazamentos de faixas começaram a ocorrer. Vale lembrar aqui que a gente passava pelo começo do compartilhamento de músicas por MP3 e a revolução tecnológica, que mudou todo o jeito de fazer música e facilitou também o vazamento de arquivos. O Axl já disse em entrevista que teve muita dificuldade em incorporar os softwares de computador no processo de criação sem que as músicas soassem robóticas. Em fevereiro de 2004, a gravadora Geffen Records, cansada de esperar o disco e gastando horrores por mês, chegou a um ponto de ruptura. Cortou a grana do Guns e mandou eles se virarem para acabar o projeto. O processo de finalização do álbum se arrastou em 2006, 2007 e 2008, com o Axl Rose sendo extremamente perfeccionista com todos os aspectos do álbum. Parece que menos com a capa, né? Porque ele podia ter dado uma caprichadinha. E em 22 de novembro de 2008, o disco foi finalmente lançado. Nascia o filho pródigo do Axl Rose. Uma década e meia depois do Spaghetti Incident, mais de 10 anos depois do começo da produção, $14 milhões gastos e uma lista de créditos que mais parece uma bíblia. Mas será que valeu a pena o esforço? O disco presta? Yeah, well, let's see what the end result is. Guns N' Roses right here. Todos os fãs da época estavam esperando a chegada do segundo sol, o apocalipse do hard rock, o disco do milênio. E para quem tinha sido deixado na musiquinha de espera do telemarketing por 15 anos, claro que nada ia conseguir alcançar aquela expectativa. A princípio, a decepção tomou conta da fanbase, principalmente pela inclinação do disco em algumas sonoridades do rock industrial, muito influenciado pelo Nine Inch Nails e por alguns músicos daquela banda que tinham participado do projeto. Mas o disco é muito bom, você consegue perceber a atenção ao detalhe que foi empregada. Há muitas camadas, muitas guitarras, muitos timbres diferentes, são paisagens sonoras muito bem construídas. O próprio Axl definiu o disco como um melting pot, que é uma expressão que indica um pote em que você derrete e mistura várias coisas. E é bem isso. Tem tantas inspirações ali, tantas mãos que moldaram as músicas, que elas soam do tamanho que o Guns tinha lá em 94, quando começou o processo desse LP. Talvez se ele tivesse saído ainda nos anos 90, as pessoas teriam reconhecido de cara a grandiosidade do disco. Mas é engraçado, se você visita os comentários das músicas no YouTube, você nota que uma legião de fãs percebe esse disco como uma obra-prima do Guns. Nunca vai ser um Appetite for Destruction, mas mostra, além de um som extremamente polido, a coragem de se aventurar em outras sonoridades e a cara de pau de demorar tanto tempo para lançar um disco tão bem feito. Se você quiser mais vídeos sobre histórias da música, falando de arte, filosofia e um pouco da minha opinião, vem comigo, me segue, aproveita, deixa o seu like aqui embaixo. Eu tenho também um grupo lá no Telegram que tem saído várias discussões maneiras e dicas de toda a comunidade sobre novos álbuns e artistas. Eu sou o Cinho, muito obrigado por assistir até aqui. Ah, e pra finalizar,
O Chinese Democracy tem 14 faixas, mas no processo de composição foram feitas mais de 60 músicas e muitas ficaram de fora. Em 2021, rumores de uma parte 2 ainda surgiram. Spaghetti Incident, 1993, 15 anos depois. Chinese Democracy, 2008, 15 anos depois, 2023. Será que vem aí uma parte 2?